Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou professor aqui do Instituto Advance Eletrônica, nós que oferecemos curso na área de manutenção de equipamentos de informática, lembrando sempre que o nosso curso também dá base para o aluno poder atuar em outros mercados de manutenção. Então pessoal, hoje nós vamos entrar na aula de número 49, vamos continuar falando a respeito de eletrônica digital. E a gente vai introduzir um assunto que vai ser uma continuidade daquilo que a gente viu, da conversão de bases numéricas. Foi o assunto que a gente trabalhou na aula anterior. Então, eu coloquei aqui na nossa figura um assunto que a gente já falou, a divisão que existe entre o mundo analógico, e o mundo digital. O mundo analógico, onde vários valores são possíveis, e o mundo digital, onde somente dois valores são possíveis, o 0 e o 1. Então, pessoal, para que haja uma conversa, para que a gente possa traduzir, para que a gente possa fazer com que a eletrônica digital possa trabalhar e atuar no mundo analógico, que é essa a ideia, Nós trabalhamos no mundo analógico, nós seres humanos. A eletrônica moderna processa dados de forma digital. Então, é necessário um componente, que faça a intermediação entre os dois mundos. É como se fosse um tradutor. Um fala português, o outro fala inglês, e a gente precisa que, tanto para um conversar com o outro, como para o outro responder para o um, falando assim numa linguagem de comunicação entre dois mundos diferentes, entre duas línguas diferentes, a gente precisa de um componente que converta os dados do mundo analógico para o mundo digital, e também precisamos de um componente que converta os dados digitais para o mundo analógico. Então, quando a gente tem essa via de mão dupla de conversão de um mundo para o outro, a gente pode fazer com que a eletrônica receba os dados do mundo analógico e converta eles em digital, processa esse dado, faz alguma coisa com ele que seja de interesse, aí transforma ele em analógico de volta e manda ele para atuar no mundo analógico. Então isso daí é uma das formas que a eletrônica tem de trabalhar. O componente que faz esse papel é o componente chamado conversor DA e conversor AD. Conversor DA nada mais é do que um conversor digital analógico. Então a sigla DA vem de digital para analógico. Então ele pega o resultado da eletrônica e transforma num resultado analógico para poder mandar, por exemplo, para um sensor analógico. E o conversor AD faz ao contrário, ele pega a informação do mundo analógico, por exemplo, o sensor de temperatura que eu mostrei, e ele transforma esse dado analógico numa sequência de bits digital, como a gente tem aqui, por exemplo, no nosso primeiro desenho. Então aqui do lado esquerdo eu estou com um monte de valores de temperatura, e do lado direito eu tenho T1, T2 e T3, que é o dado convertido agora para o formato digital. Então, a gente quer mostrar para vocês que o conversor analógico digital e o conversor digital analógico é o caminho de mão dupla para converter o digital para o analógico e o analógico para o digital. É esse o componente que faz esse papel. É bem verdade que eles não aparecem, geralmente juntos. Ou você tem um circuito, um CI, que faz a conversão de digital para analógico, ou você tem um CI que faz a conversão de analógico para digital. Então eu coloquei aqui na figura, idealmente, um componente que tem os dois componentes unidos para poder representar no mesmo desenho a explicação que a gente quer dar, para poder trazer para você a ideia do como funciona esse mundo de conversão, de um analógico digital e digital para analógico. Então, pessoal, como é que nós podemos avaliar o conversor analógico digital e o conversor digital analógico? A gente precisa entender que do lado digital, vamos pensar agora no conversor digital analógico, do lado digital eu tenho as entradas binárias. Eu tenho, por exemplo, no exemplo que eu estou dando, eu tenho A, B, C, D. No caso eu estou usando um conversor de 4 bits. Então eu tenho 4 entradas digitais, que aceita ou 1 lógico ou 0 lógico. Do lado aqui direito eu tenho o meu VS. O que é o meu VS? O meu VS é a tensão analógica de saída. Vamos pensar primeiro no conversor DA.
Então, o VS seria a minha tensão analógica, que vai ser o resultado da combinação dos bits que estão em A, B, C, D. Então, dependendo da configuração de A, B, C, D, conforme essa tabela que eu coloquei aqui para vocês, eu vou ter um VS proporcional a A, B, C, D. Como é que a gente pode fazer a conversão e entender a conversão? Então, eu coloquei aqui que VS é igual a K, que é um fator de proporção, vezes ABCD. Como eu tenho 4 bits, o exemplo que eu estou dando, a gente sabe que para a gente calcular o número de possibilidades de valores em relação à questão digital, a gente tem que usar a relação 2 elevado a n. Então, por exemplo, 2 elevado a 4 vai dar 16 valores. Como o zero é o ponto de partida, então eu vou considerar 15 valores válidos, porque o zero eu já estou, a princípio, partindo do zero. Então, com 4 bits, eu tenho 16 possibilidades e 15 valores de tensão que eu posso alcançar. Então, usando essa regrinha que eu coloquei aqui embaixo, ó, eu tenho que o K é igual ao range analógico. O que é o range analógico? É a tensão que eu vou trabalhar do lado analógico. No caso, eu coloquei 6 menos 0, porque eu vou trabalhar de 0 até 6 volts. Como eu estou fazendo a diferença do range, ou seja, eu quero saber qual é a variação, né, de quanto até quanto, então eu estou fazendo subtração, 6 menos 0. Se eu fosse trabalhar, por exemplo, de 6 volts até 9, então eu faria 9 menos 6, que seria um range de 3 volts. Como eu estou trabalhando de 0 até 6, então eu estou fazendo que o meu range analógico é 6 menos 0, que vai dar 6. Então eu creio que não tem dificuldade. É a variação analógica que eu permito, né, que possa ser trabalhada do lado analógico. Então, no caso, eu vou trabalhar com uma variação de escala de 6 volts. Esse é o meu range analógico. Aí embaixo eu tenho 2 elevado ao número de bits menos 1. Isso, na verdade, é o que eu acabei de explicar. Por que menos 1? Porque o zero já é o ponto de partida. Então eu faço 2 elevado a 4, que é o ABCD que eu estou dando exemplo. 2 elevado a 4 dá 16, menos 1 dá 15. Então eu tenho 6 volts analógico dividido por 15, que é o valor que eu posso atingir com 4 bits, com ABCD. Aí eu calculo K é igual a 6 dividido por 15. 6 dividido por 15 é igual a 0,4, que é o valor que eu chego como fazendo essa divisão. Então significa dizer o seguinte, quando eu coloco, por exemplo, na tabela aqui, ó, ABCD igual a 0,000, eu tenho, né, o valor decimal, né? Pensa do lado aqui, do lado onde está escrita a equação VS igual a K vezes ABCD, pensa no valor decimal. Então, 0,000 é igual a 0. 0 vezes K, quanto é o K? 0,4. 0 vezes 0,4 dá 0. Então, o primeiro valor é 0. Aí eu tenho 0001. 0001 em binário é igual a 1 em decimal. Então, 1 vezes 0,4, eu tenho 0,4. Fazendo a terceira linha. 0010, eu tenho o número 2 em decimal. 2 vezes 0,4 dá 0,8. E se eu for fazendo essa conversão binária do ABCD para decimal e multiplicar esse decimal pelo K que eu descobri, eu vou chegar que eu vou ter uma tensão aqui no 1111, que é o último valor da escala, que é equivalente a 15 em decimal. Multiplicando 15 por 0,4, eu vou chegar no meu 6 volts. O que você pode perceber? Você pode perceber que eu só consigo atingir determinados valores analógicos em passos de 0,4 volts, que é o meu K. Se eu quiser, por exemplo, né, entre, por exemplo, o passo 0, que é o 0 e o 0,4, e eu quisesse atingir um valor de 0,25, eu não conseguiria. Por quê? Porque o número de bits que eu estou usando é 4. 2 elevado a 4 é 16, menos 1 dá 15. Então, dividindo 6, que é o range analógico, pelo 15, deu 0,4 de degrau. Ah, professor, e como é que a gente consegue aumentar essa precisão diminuindo o valor do degrau? Então eu coloquei um K2 aqui, né? Um K para um segundo número de bits. Então vamos considerar que o range analógico é 6 volts, a mesma variação analógica, e eu tenho, ao invés de 4 bits, eu tenho 8 bits.
Então, 2 elevado a 8 dá 256. 256 menos 1 dá 255, que é o que está aqui na fórmula do K2. Então, eu tenho 6 dividido por 255, eu vou ter um passo, uma diferença entre um valor de tensão e o próximo valor digital que vai produzir uma tensão maior, eu vou ter um passo de aproximadamente 23,5 milivolts. Então, se com 4 bits eu tenho um passo de 0,4 volts ou 400 milivolts, com 8 bits, fazendo essa conta aqui, eu vou ter um passo de 23,5 milivolts. Então, quer dizer que a cada vez que eu aumento um valor, né, digital nesses 8 bits, eu estou com, por exemplo, o número 150. Quando eu passo para 151, o valor analógico na saída ele é aumentado em somente 23,5 milivolts. Se eu aumentar para 152, ele vai por mais 23,5 milivolts. Se eu for para 153, mais 23,5 milivolts. E assim vai. Então você percebe que com 8 bits eu tenho uma precisão, eu tenho um degrau, eu tenho um K que é muito menor. Ou seja, os passos que eu tenho de variação analógica são menores, por isso eu consigo variar com mais precisão. Então aqui você percebe a importância do primeiro parâmetro de um conversor analógico digital ou digital analógico. Você tem que o número de bits vai gerar um fator K, que é o passo, o próximo passo, né, para cima ou para baixo, que eu vou conseguir variar dentro do passo que eu estou. Se eu colocar um conversor de 8 bits, eu vou conseguir, na hora que eu aumento um valor, né, dentro do 0 até o 255, na hora que eu aumento um valor, eu coloco mais 23,5 milivolts. Na hora que eu diminuo um valor, eu coloco na saída de forma analógica, eu coloco 23,5 milivolts menos. Então eu consigo dar um passo muito menor, então eu consigo ser mais preciso na variação final, no resultado analógico. Se eu colocasse 16 bits, aí tem que fazer a conta, vai dar um valor de 65.535, aí divide 6 por esse valor, vai dar um passo muito menor do que 23,5 milivolts, porque ainda vou ter maior precisão ainda. Então essa é a ideia de um conversor. Um conversor ele tem o primeiro parâmetro, que é o número de bits. O que afeta o número de bits? O fator K. E o que o fator K é? O fator K é o quanto eu consigo variar no próximo passo, na próxima variação digital, que vai produzir um valor decimal, que vai ser multiplicado pelo K, e vai produzir um valor que vai variar o meu próximo passo, seja para mais ou para menos. E esse próximo passo, quanto menor ele for, mais preciso eu consigo variar a saída analógica. Tudo bem, pessoal? Então eu creio que não tem dificuldade, a gente só está querendo dar uma ideia do como é que o parâmetro de saída analógica ele pode ser controlado a partir de um parâmetro de entrada de valores digitais, né, de bits. A quantidade de bits que eu tenho, ela vai traduzir na saída analógica uma maior precisão ou uma menor precisão. E essa maior ou menor precisão ela é avaliada pelo fator K, que é o fator que eu demonstrei aqui em dois tipos de exemplo, né, com 4 bits e um outro com 8 bits. A forma de calcular o K a gente colocou aqui também a equação. Então, pessoal, a gente tem que o primeiro parâmetro é o número de bits e o segundo parâmetro que a gente pode trabalhar é justamente a velocidade de conversão. Então, a velocidade de conversão vai ser importante dependendo do sinal que eu quero converter. Se o sinal é um sinal muito veloz, né, é um sinal de alta frequência, eu preciso ter uma velocidade no meu conversor também rápida para poder acompanhar esse sinal de entrada, se ele for analógico, ou para poder colocar um sinal analógico na saída, se eu quero usar um conversor DA, né? Se eu quero converter através de um AD, eu vou ter que ser rápido para converter o sinal que está entrando como analógico. Se eu quiser colocar um sinal analógico na saída, para usar agora um conversor DA, eu tenho que ser rápido o suficiente para conseguir colocar esse valor convertido na saída analógico da maneira mais rápida que eu posso. Então, o segundo parâmetro é a velocidade em que o conversor AD ou o conversor DA pode trabalhar. Tudo bem, pessoal? Então, eu creio que não tem dificuldade, tá? É fácil. Eu tenho valores digitais, eu tenho um correspondente decimal, né?
e eu tenho um passo entre um valor decimal e o outro valor decimal, que é o K. E aí você pode entender, né, como é que a gente pode interpretar um conversor analógico digital e um conversor digital analógico. Então, pessoal, antes da gente começar a falar um pouquinho dos circuitos, né, para dar uma ideia para você de como é que um conversor digital analógico trabalha, ou um conversor analógico digital trabalha, a gente quer trazer para vocês uma análise dentro dessa tabelinha aqui que eu estou usando ABCD, eu estou colocando 4 bits de exemplo, e eu coloquei aqui do lado direito que o peso de A, o peso de B, o peso de C e o peso de D é, respectivamente, 8, 4, 2, 1. Então, eu tenho o peso de A valendo 8, que é o primeiro que está aqui mais à esquerda. O peso de B vale 4. O peso de C vale 2 e o peso de D vale 1. Professor, da onde está vindo isso? Você já viu isso, né? A gente já meio colocou isso aí na aula anterior. 2 elevado a 0 é 1, então é o D. 2 elevado a 1 é 2, é o C. 2 elevado a 2 é o 4, é o D. E 2 elevado a 3 é 8, é o A. Então a gente tem, através da base 2 elevado àquele expoente, que a gente deu o exemplo lá, a gente tem como que os pesos são 8, 4, 2, 1. Tá? No caso do A até o D. Então, considerando o peso de cada bit, o bit A tem um peso 8, o bit B tem um peso 4, o bit C tem um peso 2 e o bit D tem um peso 1. Considerando o peso dos bits, a gente pode fazer algumas análises. A primeira delas que eu quero trazer para vocês é que se você olhar para a tabela aqui, inclusive eu marquei em vermelho, você vai ver que o D, que é o bit que tem o menor peso, tem o peso 1, ele varia mais. Você vê que todas essas marcações em vermelho, você vê que ele varia, né? Ele varia 8 vezes. Então eu tenho 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01. Repetidamente eu tenho 8 vezes 01. Então quanto menor o peso do bit, mais ele varia na tabela. Mais ele se modifica. É isso que você pode notar aqui, ó. Eu tenho 8 vezes que aparece o 1, está circulado em vermelho, e eu tenho 8 vezes que o 0 vai aparecer também. Então ele varia. Se você olhar para o C, você vai ver que ele varia metade. Porque ele não varia de 01, 01. Ele varia assim, ó, 00, 1, 1. Ele tem 2 zeros e 2 1. 2 zeros, 2 1. 2 0, 2 1, 2 0, 2 1. Então ele varia menos. Varia agora 2 zeros e 2 1. O bit B, ele varia 4 zeros, 4 1. 4 0, 4 1. Ele varia menos ainda. E o bit A é o que varia menos de todos. Ele vai variar só 2 vezes. Ele tem 8 zeros, que está aqui na parte superior, e ele tem 8 uns, que está aqui na parte inferior. Então, quanto mais o bit é significativo, quanto maior o peso do bit, menos ele varia para poder compor, né, a tabela digital dentro daquela quantidade de bits. Então, essa é a ideia. Quanto maior o peso, menos variação de valor ele vai ter. No caso, o A, ele varia só 2 vezes. Ele começa com 8 zeros, né? E depois ele tem 8 uns. O B já varia o dobro, o C varia o dobro do B e o D varia o dobro do C. Então, isso é importante. Uma outra coisa que nós podemos observar, e eu coloquei aqui destacado, se você perceber, no exemplo que eu destaquei aqui, um exemplo, né, que está ali com 2,8 volts, 3,2, né? Que está abaixo aqui do lado direito. Eu tenho os 3 bits B, C e D, eles estão em 1. Porque a gente sabe que na hora de fazer a conversão para o decimal, o bit que está em 1 é o bit que é efetivo, é aquele que você multiplica pelo seu peso. Porque se o bit é 0, você vai multiplicar 0 por qualquer coisa, vai dar 0. Então toda vez que o 0 aparece num certo bit, você ignora aquele bit, porque aquele bit ali não vai ter influência no resultado final do número decimal que vai aparecer. Então, no exemplo que eu estou dando, eu tenho um valor assim, 0 para A, então eu desconsidero, e eu tenho B, C, D, 1, 1, 1. Tenho 3 1. 1 para B, 1 para C e 1 para D. E se você olhar no próximo passo, que é o que está embaixo, eu tenho 1 para A e tenho 0, 0, 0 para B, C, D. E o que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar para vocês que o bit A,
ele sozinho, ele tem um peso maior do que o bit B, C e D somados. Ah, professor, como é que eu posso confirmar isso? É só você olhar para o 8421. Você não pode ver que o BCD em peso ele é equivalente ao 4, ao 2 e ao 1? O B vale 4, o C vale 2 e o D vale 1. Então o peso de BCD, né, dos 3 bits que eu estou destacando, é 4, 2, 1. Se você somar 4 mais 2 mais 1, vai dar 7. E se você tem um exemplo aqui em que eu tenho o A igual a 1, e o B, o C e o D igual a 0, ou seja, não vale nada, não considero o BCD porque são 0, o A sozinho vai valer 8. Então o A sozinho vai valer mais do que a soma de B, C e D, que vale 7. Percebe isso? O A sozinho tem mais força, tem mais peso no resultado final do que a soma de B, de C e de D. Porque B mais C mais D, 4 mais 2 mais 1 é 7. E o A sozinho é 8. Então o A vale mais do que a soma de B mais C mais D. E isso é notado também, por exemplo, se eu comparar o C e o D com o B. O B vale mais do que a soma de C mais D. Porque se você colocar aqui, ó, 1, que é o CD, 2 mais 1 vale 3. E o B vale 4. 4 é maior do que 3. Então, o bit mais significativo, ele sempre vai ser maior, tem mais peso sozinho, do que todos os outros bits menos significativos que vem atrás dele. Então isso é importante você entender. É importante que você perceba isso. Então, fazendo essa análise, entendendo, né, que os pesos são aquilo que definem a capacidade de cada bit incrementar o resultado final da saída, a gente vai fazer agora uma análise de um circuito que considera essa questão que eu coloquei para vocês, o peso dos bits. Então, eu tenho um circuito aqui com amplificador operacional e inversor. Por que o inversor? Porque o inversor tem uma fórmula simples. Apesar dele gerar um valor negativo, a princípio, mas ele gera através de uma relação simples, que é o R1 sobre R2. A gente já viu isso lá na parte de amplificadores operacionais, o ganho, né? Então, não vou entrar em deduções, mas se você olhar aqui, pessoal, eu tenho SA, que é a chave A, SB, SC e SD. Tenho 4 chaves para colocar o mais V, que é o que você está vendo aqui, no resistor que vai entrar no estágio do amplificador inversor. Então, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que o SA, que representa o bit A, do exemplo anterior aqui, ó, eu tenho A, B, C, D, né? 8, 4, 2, 1. Então, o SA, ele tem que ter maior peso. E se você olhar, você vai ver que os resistores que estão associados a SA, SB, SC e SD, eles estão sendo multiplicados. Ó, eu tenho o valor de R em SA, né? Que é o resistor que está ligado na chave onde vai ser fechado o A. Eu tenho 2R para SB, eu tenho 4R para SC, e eu tenho 8R para SD. Então significa dizer que eu estou dobrando o valor de resistor. R, 2R, 4R, 8R. O que isso está fazendo? Quanto maior o valor do R, no caso o R que está aqui na entrada do circuito de SA, SB, SC e SD, eu estou fazendo com que o ganho diminua. Eu estou permitindo com que o ganho diminua. Por quê? Porque o R, 2R, 4R e 8R, se você olhar para o circuito de cima, ele está na posição de R2. Ele está fazendo o papel de R2. Então, quanto maior o valor dele, menor será o ganho. E isso é coerente? É coerente, porque se o A tem que ter mais peso, né, o 8, 4, 2, 1 que eu expliquei, então eu coloco o R. Se o B tem que ter um peso menor do que A, então eu coloco 2R para que o ganho que ele vai produzir na soma final ali do circuito amplificador inversor seja menor. O C tem 4R, diminui mais ainda a parcela de C. E o D, que é o bit menos significativo, né, que vem através de SD, ele tem 8R porque é aquele que vai ter um peso menor ainda, o menor peso de todos. Então, quanto mais eu aumento o valor dos resistores, né, de SA, SB, SC e SD, no caso eu estou fazendo vezes 2, eu estou diminuindo proporcionalmente a atuação do ganho para aquela entrada digital. Então eu estou fazendo a mesma lógica que eu mostrei para vocês agora há pouco aqui em cima.
eu estou permitindo com que esses 4 interruptores aqui, eles tenham um peso de 8, 4, 2, 1. Como é que eu estou garantindo isso? Pela multiplicação dos valores de R. Eu tenho R, 2R, 4R, que é 2 vezes o B, e 8R, que é 2 vezes o C, no caso o valor do resistor. Tá dando para enxergar, pessoal? Tá dando para enxergar que quando eu aumento o R, eu diminuo o ganho. Então eu estou fazendo com que o resistor que está ligado no A tem um grande ganho, porque ele tem mais peso. O resistor que está ligado no B tem um ganho um pouco menor, porque ele tem um peso menor. O resistor que está ligado no C, ele tem um ganho ainda menor, porque ele tem um peso menor. E o resistor que está ligado no D tem um ganho ainda menor do que todos os outros, porque ele também tem um peso menor do que os outros. Então é uma forma de circuito que produz na saída, né, o mesmo efeito dessa tabela que eu coloquei aqui para vocês. O 8421 vai ser manifesto na saída analógica, na saída do inversor, porque eu fiz uma relação entre as 4 entradas, onde eu fecho e abro a chave. Chave fechada é 1 lógico, tá? Que é onde o ganho está atuando, e chave aberta é 0 lógico. Então, quando eu fecho, cada uma dos ramos, né, do circuito, que é um circuito somador e inversor, está somando, né? A gente viu esse circuito já. Então, cada um dos ramos está participando com um determinado ganho que tem a ver com o seu determinado peso. O A é maior o peso, o B é menor, o C é menor ainda e o D é menor do que o C e do que os outros também. Tudo bem, pessoal? Então, eu só estou mostrando para vocês como é que uma eletrônica analógica consegue usar o recurso de um amplificador operacional e de uma série de resistores para poder fazer um circuito converter um sinal digital. Por que digital? Porque quando eu fecho a chave no A, ele tem, por exemplo, vou dar um valor aqui, tá? Vou chutar. Ele tem 5 volts. Quando eu abro a chave, ele tem 0 volts no ponto A. Então, ou ele tem a chave fechada, que é 1 lógico, ou ele tem a chave aberta, que é 0 lógico. Então, ele está trabalhando de forma digital. A entrada de SA, SB, SC e SD é digital. E a saída do VS aqui, na saída do amplificador operacional, é analógica. E vai ser produto dos ganhos diferentes por causa dos pesos diferentes das entradas digitais. Tudo bem, pessoal? Eu creio que está dando para entender, para vocês enxergar como é que eu converto um sinal digital com 4 entradas para um sinal analógico que vai ser proporcional a esses bits que eu vou, a princípio, selecionar de SA até SD. Se eu fosse colocar 8 bits, eu ia ter que ampliar esse estágio de resistores aqui, né? No caso, o R aqui seria o S que viria na frente do SA, vamos dizer que fosse 5 bits. Eu teria que ter um R dividido por 2. Teria que ter um R ainda menor, para ter um ganho ainda maior. Eu creio que está dando para vocês enxergar mais ou menos como é que a gente faz, ou como é que a eletrônica faz para poder fazer um circuito de conversão digital para analógico. Uma outra forma de se fazer isso, pessoal, e a gente também não vai deduzir, tá? A gente só vai explicar para vocês, é esse circuito aqui que eu estou mostrando para vocês. O que esse circuito faz? Eu tenho uma série de resistores chamada R2R, em que a maneira que ele foi ligado, a maneira que ele foi trabalhado na forma de ligar, né? E a gente não vai provar isso aqui para vocês para não perder tempo, porque o foco nosso não é esse. Nosso foco não é projeto, é dar uma ideia para vocês, né, de como a coisa funciona por trás dos panos, como é que o circuito conversor digital analógico executa a conversão digital analógico. Então a gente tem uma série de resistores ligadas que faz mais ou menos de uma forma diferente, mas faz o mesmo efeito do que a gente acabou de ver aqui com esses resistores aqui, R2R, 4R e 8R. Tá? Então, ligando aqui o MSB, que seria esse 2R, mais perto do estágio de entrada inversor, eu vou ter a mesma coisa. Quando eu colocar uma chave aberta, uma chave fechada em ABCD, eu vou ter um equilíbrio nos pesos igual a 8421, e esse peso somado 8421, que é a relação dos pesos de ABCD, vai permitir com que esse amplificador produza na saída uma tensão analógica que é proporcional ao número de bits, né, e também aos bits que estão sendo setados desde o MSB, o mais significativo, com peso maior, até o menos significativo, que no caso é o D. Então é assim que um conversor digital analógico funciona. Existem outras maneiras? Existe, pessoal.
Existe inclusive a maneira de a gente mostrar como é que poderia se provar, por que o peso aqui é dado pelo R2R. Né? A gente não vai deduzir isso para vocês, mas existe uma maneira da gente demonstrar isso, poderíamos demonstrar, tá? Mas a gente só quer dar uma ideia de como é que funciona. Você já conhece amplificadores operacionais e pelo circuito de cima, eu creio que é o primeiro que eu mostrei, fica fácil de você associar com aquilo que você já aprendeu, né? Como é que funciona a relação de ganho. Eu modifico os ganhos de forma que um é o dobro do outro, né? E o outro é dobro do outro, e o outro é o dobro do outro, que é sempre assim, é isso que a gente viu aqui na tabela, né? É isso que a gente viu. E aí a gente consegue fazer a conversão digital analógico. Tudo bem, pessoal? Então o importante aqui é que vocês consigam visualizar um circuito analógico que está estruturado de uma tal forma que eu consigo fazer a inserção de bits por causa da diferenciação dos pesos, e esses pesos conseguem produzir na saída uma determinada tensão analógica que tem a ver com o sinal digital que eu estou colocando em ABCD. Da mesma forma, pessoal, a gente também tem o circuito que converte agora de maneira oposta, que é o circuito dos conversores analógico digitais, que é o conversor AD. O conversor AD, pessoal, ele vai trabalhar um pouquinho diferente, né? Nós queremos apresentar também uma ideia para vocês entenderem como é que funciona. Então, se você olhar para o circuito aqui, eu tenho uma entrada analógica, tá? E eu tenho 3 comparadores. Comparador você já sabe como funciona. Idealmente ele compara uma entrada com a outra e ele leva a saída dependendo do qual sinal é maior, né? Se o mais é maior, ele leva para tensão positiva, se o menos é maior, ele leva para tensão negativa. Você já aprendeu lá na aula de amplificadores operacionais também. E eu tenho um circuito aqui que tem um D e um Q. Pense nesse circuito como um circuito só de adaptação de nível de tensão, tá? A gente não vai entrar no detalhe do que é, porque é um circuito que a gente ainda vai ver. Mas o importante aqui não é nem esse circuito. Esse circuito ele só vai fazer uma adaptação de um nível de tensão que sai do comparador para um nível de tensão que eu quero ter na saída. Pensa nele como um buffer, tá? Para você só facilitar a tua análise comigo aí. Então, como é que funciona? Eu coloco a entrada analógica, é o sinal analógico que eu quero descobrir em digital, que eu quero descobrir qual é a correspondência dele em valores digitais, e ele vai sendo comparado. Então ele vai ser comparado, tá vendo que esse divisor resistivo aqui, ele vai ser comparado com a tensão V sobre 4, que é o comparador que está mais embaixo, depois no comparador do meio V sobre 2, e o comparador que está lá em cima 3V sobre 4. Então ele vai comparar com 25% de V, 50% de V e 75% de V. E dependendo da tensão que está entrando, ele vai fazer os operacionais colocarem na saída um nível positivo, que vai tender a tensão positiva que ele está sendo alimentado, e essa tensão positiva vai ser traduzida, os sinais que vão aparecer na saída dos operacionais vão corresponder aos bits. Então é isso que a gente quer mostrar para vocês, vai corresponder aos bits. Então como é que ele faz? Ele compara, ele está comparando e está trazendo, através da saída dos operacionais, a relação de uma tensão analógica com uma tensão digital que ele quer colocar na saída como sendo a conversão do sinal analógico que ele recebeu. Tudo bem, pessoal? Então, não vamos ficar presos nisso aqui. Isso aqui é uma ideia para você entender como é que o conversor funciona. Esse tipo de conversor é chamado de conversor de comparação. Ele é uma comparação paralela. Ele tem uma vantagem que ele é rápido, porque ele compara, né, nos comparadores, ele faz a comparação simultaneamente. O sinal analógico entra nos 3 comparadores e já é comparado. É claro que dependendo do número de bits que eu quero na saída, eu vou ter que ter uma quantidade maior de comparadores, tá? E isso também vai fazer o circuito ficar um pouco mais complexo. Então esse circuito ele é muito rápido, essa é a vantagem, mas é um circuito mais caro, um circuito que tem geralmente um conversor que trabalha com essa topologia, ele é mais custoso.
E uma outra dificuldade que eles têm para implementar é que eu tenho que ter um valor de tensão na entrada negativa dos comparadores que tem que ser preciso. Então se eu for comparar um circuito que vai ter mais número de bits, né? No caso eu vou ter, por exemplo, 16 bits, por exemplo, eu vou ter que ter uma infinidade de comparadores e eu vou ter que também ter valores de tensão muito precisos na entrada dos comparadores para ele poder fazer a comparação direitinho. Então é um circuito que tem uma velocidade boa, mas ele é um pouco caro, um pouco complexo para se fazer, né? E o fabricante, por isso, cobra um pouco mais. Então, é uma forma de converter um sinal analógico em digital. Ah, professor, eu queria saber os mínimos detalhes. Bom, aí você vai ter que pegar um datasheet de um CI, que geralmente isso vem num CI. No CI ele mostra para nós qual é o tipo de técnica de conversão. Isso que eu estou mostrando para vocês é uma forma de converter. É a única? Não, não é a única. Existem outras maneiras de converter, inclusive algumas que nós não vamos nem mostrar aqui. Mas só para você entender que se você pegar um determinado CI, você pode pegar um CI lá que você trocou, e você tem um código diferente, tá? Um datasheet no número dele, e a característica daquela família é um pouco diferente daquela que você tinha no equipamento que você está trocando aquele CI. Então você tem que tomar cuidado com essa questão. Então é uma forma de a gente compreender um pouco como é que um sinal analógico pode ser convertido em digital. Uma outra forma que eu acho mais fácil de vocês entender, que é essa forma aqui, apesar do circuito ser um pouco mais complexo, é o comparador que trabalha com circuito contador de rampa. Então, vamos tentar entender isso aqui. Esse contador de décadas que vocês estão vendo aqui, ele é um circuito que faz esse papel aqui, ó, esse papel desse gráfico, dessas linhas vermelhas. Então o que ele faz? Conforme os pulsos de clock, tá vendo os pulsos de clock aqui embaixo? Conforme o pulso de clock vai sendo colocado nele, a cada pulso de clock, o que é pulso de clock? A cada variação em que o sinal sai do 0 e vai para o 1. Sai do 0 e vai para o 1. A cada variação de 0 para 1, que é essa setinha que está subindo, né, na subida do sinal, ele vai aumentar o valor na saída. Ele vai colocar um valor maior. Ele está, na verdade, pegando o valor que eu estou aplicando nele, de pulso de clock, e está trazendo na minha saída, nesses 4 bits aqui, ó, ele vai fazer aquela tabela que a gente viu lá, o ABCD, ele vai percorrer aquela tabela. Então, ele vai fazer com que essa tabela aqui, ó, 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, e aí vai sucessivamente, até chegar 1111. Então ele vai contar, essa contagem que ele vai fazer, essa escada, esses degraus em vermelho que você está vendo, ele vai fazer o nível ir subindo, ou seja, ele está aumentando, ele está no número passando para decimal. No primeiro clock ele está no 1, no segundo clock ele está no 2, no terceiro clock ele está no 3, no quarto clock ele está no 4. Tá? Então isso está sendo feito em digital, mas está sendo feito também, de certa forma, em decimal, porque é uma correspondência. Muito bem. Quando esse sinal do contador entra no conversor DA, quando ele entra no conversor DA, o que o conversor DA vai fazer? O conversor DA vai fazer com que, como o sinal digital está sendo uma contagem de uma escada, ele está subindo passo a passo, o conversor não está convertendo o sinal digital para analógico, então o sinal analógico que está aqui na entrada negativa do comparador é um sinal analógico que também está subindo conforme essa linha vermelha aqui, ó. É exatamente essa linha vermelha, esse gráfico desenhado em vermelho, só que em sinal analógico. Então a tensão analógica que está entrando no negativo do comparador, ela é uma tensão analógica que está obedecendo uma rampa, ela está subindo assim linearmente para cima. É como um degrau, mais um degrau, mais um degrau. Então ela está subindo gradualmente, ela está contando. Só que como ela passou pelo conversor DA, ela não está mais em bits, ela está já condensada num valor analógico. Esse valor analógico vai entrar no negativo do comparador e quando ele chegar num determinado degrau, preste bem atenção nisso, quando o contador chegar num determinado ponto em que ele atingiu uma tensão analógica através do conversor DA, que entre no negativo, e essa saída aqui, ó, que está entrando aqui nesse componente que tem o CK,
né? Que é um componente que a gente ainda vai ver, mas não importa, é só para vocês saber que é por aí que ele passa. A saída do comparador está entrando nesse componente que no outro lado está escrito CK. Quando esta saída mudar, ela automaticamente vai entrar no contador de décadas. E aí ela vai brecar o contador de décadas e vai travar ele. Então, deixa eu dar um exemplo aqui mais claro para você entender, para facilitar para você. Imagine que eu coloquei 5 volts na entrada positiva do comparador, na entrada analógica. E imagine que o meu contador de década começa em 0. Então, o primeiro número ele vai estar em 0. No segundo clock, ele vai estar em 1. No terceiro clock, ele vai estar em 2. E assim sucessivamente. Depois, no quarto, ele vai estar em 3. Então, ele vai contando. 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele chega em 5, a princípio, não acontece nada. Mas qual é o próximo passo? Ele vai contar o 6. Quando ele coloca o número 6 por esses 4 bits no conversor DA, o conversor DA transforma esse valor em 6 analógico. Aí o 6 analógico entra aqui no negativo. E o que eu tinha na entrada no exemplo que eu estou dando? 5 analógico. Então o 5 analógico estava aqui na entrada positiva, e o 6 analógico, que foi do 0 foi contando, chegou no 6, o 6 agora está no negativo. Bom, se o 6 está no negativo, a saída do comparador muda. No 5 não mudou, porque estava igual, mas no 6 mudou, porque o negativo ficou maior. Percebe? Então quando chega no 6, quando a rampa chega no 6, acontece o que o comparador muda. Quando o comparador muda, o contador para. Quando o contador para, ele sabe que aquele valor que ele parou a sua contagem, menos 1, que seria o passo antes dele mudar, ele sabe que aquele valor, ou até o próprio valor que ele agora assume, é o valor que está muito próximo do valor da entrada analógica. Então, através dessa mudança no comparador, ele foi subindo, ele foi testando cada valor, foi colocando cada valor no DA, né, para transformar em analógico, ele foi contando, foi subindo, até que ele encontrou um valor que mudou. Bom, se mudou, é porque esse valor que eu coloquei, ele está muito próximo do valor da entrada positiva do comparador. Então, através dessa rampa que ele vai procurando, ele vai fazendo essa contagem até chegar no operacional, mudar a saída, ele sabe que quando isso acontece, é aquele valor digital que ele está colocando agora nesses 4 componentes aqui, que tem o símbolo de DQ, que é o componente que aqui a gente não quer explicar agora, mas ele sabe que esses 4 bits digitais é o valor da contagem que corresponde ao valor da entrada analógica que ele estava querendo descobrir. Tudo bem, pessoal? Então, eu creio que não tem muita dificuldade, mas você tem um circuito montado, constituído, projetado de uma forma para poder chegar numa forma de converter um sinal em analógico digital. Você percebe, pessoal, que esse circuito, inclusive, é diferente do circuito anterior. São técnicas, são formas diferentes de você descobrir, né, ou entender, melhor dizendo, um circuito, como é que ele funciona para que ele consiga fazer a conversão. Então você vê que o conversor analógico digital não é um componente simples, já é um circuito mais complexo. O conversor analógico digital, ele é um conversor que é um circuito montado para que a conversão aconteça. Então ele, na verdade, ele é um CI, ele é um circuito complexo para que você consiga entender. Quando você pegar o datasheet de um determinado circuito, você vai conseguir chegar, né, no diagrama de conversão, e você pode saber se ele é um conversor de rampa, que é igual esse que eu estou colocando para vocês. Por que rampa? Porque o contador de décadas ele vai criando essa rampa em vermelho, ele vai subindo degrau a degrau. Quando ele chegar num determinado degrau que o comparador muda, bom, então ele descobriu que a tensão que ele colocou no negativo é muito próxima da tensão que está no positivo. Então ele sabe que naquele degrau equivale ao valor da entrada analógica. Então é por aí que ele descobre qual é o valor analógico que está na entrada. Tudo bem, pessoal? Então vocês têm que se acostumar com isso, pessoal. Vocês têm que se acostumar com o circuito, vocês têm que se acostumar a fazer a leitura do bloquinho. Nós vamos trabalhar isso lá no módulo 2 com mais detalhes, né? Mais aplicado diretamente à própria manutenção. Mas vocês têm que entender esse diagrama lógico. Eu tenho um sinal de um contador
que conta em binário, para mim fechar a explicação. Esse sinal binário conta de 0 a 15. Por quê? Porque ele tem 4 bits, 2 elevado a n. No caso é 4, 2 elevado a 4 vai dar 16. Só que como o 0 conta, então é de 0 a 15. Então ele vai contar nessas 4 entradas ou saídas do contador de década, ele vai contar de 0 a 15. Ele joga esses números binários num conversor DA, o conversor DA transforma esses 4 bits num sinal analógico. Esse sinal analógico é colocado na entrada de um comparador. Esse comparador está fazendo a comparação dessa rampa, desse sinal que vai subindo de forma que é um degrau após o outro, como está aqui no nosso desenho em vermelho, e ele vai comparar com uma entrada que ele não conhece. Quando o comparador mudar o seu estado, quer dizer que ele alcançou um valor digital que corresponde ao valor analógico. Por quê? Porque ele notou isso pela mudança do comparador. E o comparador avisou o contador de décadas através desse componente que tem aqui no seu outro terminal um símbolo escrito CK, que tem a ver com clock, né? Então, através desse componente aqui, ó, que é uma porta lógica que a gente ainda vai ver, mas o importante vocês entenderem é que através dessa porta, através desse componente, foi ligado do lado ali do contador de décadas para que ele desse um stop na sua contagem e ele, através desse stop, ele passa esse sinal para a saída e esse sinal que vai ser disponibilizado na saída em 4 bits, ABCD, que é os bits que estão saindo do contador de décadas, é o equivalente ao valor analógico que ele queria descobrir. Então ele descobriu, através dessa rampa, qual era o valor que ele queria colocar na saída agora em forma digital. Tudo bem, pessoal? Então, é um circuito conversor, é um circuito completo para converter um sinal em analógico para digital. Assim como nós vimos aqui, um circuito completo, né, seja o R2R ou seja o R2R, 4R, 8R, é um circuito completo para converter um sinal em digital e em analógico. Tudo bem? Então, pessoal, por que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês poderem ter condições de examinar um datasheet, ter condições de examinar um bloquinho de um circuito. Pega um determinado datasheet de um determinado circuito integrado, vai vir o desenho desse bloco de como o circuito integrado trabalha. Claro, eles não vão mostrar, dependendo do circuito, eles não vão mostrar tudo que tem dentro do circuito. Não, isso não interessa para nós. Mas eles vão mostrar os blocos importantes, como por exemplo aqui no conversor AD. Vai mostrar o contador de década, vai mostrar o conversor DA, vai mostrar um comparador, são coisas que a gente consegue avaliar. E através dessa forma que eles montaram esse circuito, ele faz a função de que eu boto um sinal na entrada positiva do comparador, que seria a entrada do conversor AD, e na saída do conversor AD eu tenho o ABCD, que é o valor correspondente digital, no caso, estou dando um exemplo de 4 bits. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, o que eu quero passar para vocês é isso. Se acostumem com blocos de circuito, se acostumem com interpretação desses blocos, comecem a trabalhar essa ideia. Aqui, o que nós temos aqui na figura já dá para a gente avaliar. E comecem a entender que esses circuitos, apesar deles virem montados, né, ou fornecidos para nós em circuitos integrados em forma de CI, quando você quer descobrir muitas das vezes um determinado defeito num CI, você pode muitas das vezes fazer o uso de um datasheet, e nesse datasheet você vai ter um bloquinho que explica como é que esse CI funciona por dentro. E para que serve isso, professor? Isso serve para que você possa, dependendo do equipamento, você pega um CI novo que você nunca viu, você consegue interpretar o esquema elétrico. Você começa a entender a funcionalidade através da leitura do diagrama de blocos e os componentes que estão lá dentro. A princípio você vai ter conhecimento. E com esse conhecimento e com a leitura do diagrama, você sabe identificar, né, dependendo do defeito do equipamento, né, você sabe identificar um determinado pino do CI que deveria ter um sinal e não tem. Então é uma forma de você não ficar dependente só daquilo que a gente vai passar para vocês. Vocês têm que exercitar a análise lógica. A gente vai trabalhar mais com força nessa questão lá no módulo 2. Lá a gente vai fazer uma forma mais com perícia. Mas eu já estou despertando isso em vocês, já estou trazendo para vocês
essa ideia, tá? Então é importante que vocês se acostumem com isso. Isso vai ser uma coisa que inevitavelmente você vai ver, tá? Você descobre um CI novo, não sei, nunca vi esse CI. Não tem problema, vai lá no datasheet, faz uma análise do bloquinho, começa a ver, será que eu não consigo entender? Será que não tem aqui circuitos básicos que eu já aprendi, que eu posso aplicar esse conhecimento para poder descobrir como é que esse CI mais ou menos funciona? Aí você talvez já começa a entender. Aí dependendo do nível do seu entendimento, já dá para arrumar. Já dá para você trabalhar. Dependendo do circuito ou da aplicação, talvez você vai ter que saber mais alguma coisa, vai ter que se aperfeiçoar um pouco mais. Mas existem casos em que a gente consegue, fazendo só a leitura do datasheet, a gente já consegue descobrir bastante coisa. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria passar para vocês. O importante é que vocês fiquem cientes daquilo que a gente quer comunicar para vocês, para que vocês possam chegar no objetivo final, que é a manutenção. Então era isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço e até a próxima aula.